Campeonato Mundial de Fórmula 1, que tem Nigel Mansell com 86 pontos, Patrese 40, Schumacher 33, Senna 24, Berger 20 pontos, Brundle 16, Alesi 13, Hakkinen 5 pontos, os 8 primeiros colocados na pontuação do Mundial de Pilotos. Nos construtores, a Williams tem 126 pontos, a Benetton 49 e a McLaren 44. Uma diferença de 77 pontos entre a Williams e a Benetton. E teremos mais 5 provas além desta, portanto 80 pontos a serem disputados pelas equipes, pontos máximos, contando os 10 do primeiro lugar e 6 do segundo. Aí você vê a Tyrrell, March, Dallara, Venturi, num grande prêmio que tem um grid de algumas surpresas. Primeiro, Ricardo Patrese consegue a sua primeira pole no ano, 8ª na carreira. Tivemos de um dia para o outro, da sexta para o sábado, um crescimento significativo das Footwork e Fundamental. Wendlinger, que você vê aí, não foi bem com a sua Martin número 16 e larga na 23ª posição. As Lotus também não foram bem, com problemas inclusive para Hakkinen e Herbert. Herbert larga em 13º lugar na 7ª fila e atrás na 8ª fila Hakkinen. Aí você tem Herbert, uma revelação inglesa de 28 anos, vai para o seu 26º grande prêmio. Mas, dizia eu, temos as Ferraris em 9º e 10º lugares. A Venturi de Hugo Katayama sai do 20º lugar, 10ª fila. Há expectativa de algumas trocas de pneus, talvez. O ano passado não houve. Os pneus, daqui a pouco o Cabrini traz as informações, os detalhes das opções das equipes. Você já ouve o ronco forte dos motores. Da primeira fila, Ricardo Patrese e Nigel Mansell, você vê aí. Patrese no seu GP de número 235. 8ª pole da carreira, primeira de 92. Ele é segundo no campeonato com 40 pontos. Nigel Mansell, em cima no vídeo, pode ser campeão do mundo aqui, conseguindo uma diferença em relação a Patrese de 4 pontos. Nigel Mansell, que amanhã completa 12 anos de Fórmula 1 e poderá viver aqui na Hungria os seus momentos máximos. Na segunda fila, Senna, no seu GP de número 138. Senna, que se dá muito bem aqui na Hungria. Ele ganhou 2 vezes, 88 e 91. Portanto, o ano passado, teremos 77 voltas. E aqui neste autódromo, Senna ou ganhou, como em 88 e 91, ou foi segundo colocado. Ao lado de Senna, Schumacher, na segunda fila. Senna tem 24 pontos, é o 4º do campeonato. E Schumacher o 3º com 33. Aí já você vê um ponto de alta velocidade, um mergulho. E essa curva à direita, feita em terceira marcha, primeiro ponto de comparação dos tempos, a tomada de tempos parciais. Aí uma segunda, um ponto lento, um trecho de S lento. Depois um pouco mais de reta, um circuito que tem 3.968 metros. Aí já em alta velocidade, a terceira, a quarta e a quinta. E a chegada nesta curva à direita, onde tiraram as zebras, você vê, não tem zebra nenhuma, e se tornou nos treinos uma zona de escape, com alguns carros saindo exatamente desse ponto. Depois, quarta, quinta, e a chegada na curva lenta, na curva mais lenta. Você vê, aí a curva mais lenta feita em segunda, depois a terceira, a última curva à direita até a reta de chegada. Na terceira fila, Berger e Brundle. Portanto, Williams, as duas Williams na primeira fila. E as McLaren e Benetton, dividindo a segunda e terceira filas. Alboreto e Butsen largam na quarta fila. Alboreto com o melhor rendimento de todos em relação do segundo para o primeiro treino, recuperando 2 segundos
tem o Alboreto, o piloto mais presente neste campeonato mundial, que mais voltas deu. Agora a expectativa, os carros vão alinhando. Você vê Patrese e Mansell a primeira fila. Esta largada é fundamental. Senna larga atrás, você vê Schumacher que larga atrás de Mansell. Senna à direita larga atrás de Patrese. Atenção para a largada de prêmio da Hungria. Expectativa do sinal vermelho. A largada é importante depois do final da reta, uma curva à direita. Veja a bandeira verde lá atrás, a direita no fundo, tudo certo no grid. Agora sim, a expectativa, sinal vermelho e atenção, sinal verde, começa o grande prêmio da Hungria. Boa largada, Patrese e Mansell, Senna pega o terceiro, Senna é o terceiro, vai por fora, Senna já é o segundo, que bela largada de Senna. Berger também por fora é o terceiro. Boa largada, você vê. Em primeiro Patrese, em segundo Senna, em terceiro Berger. As duas McLarens tiveram um belíssimo warm-up, confirmaram o rendimento nessa largada excepcional de Ayrton Senna. Na frente Patrese e Senna, Berger, Mansell é o quarto, Schumacher, Brundle, os 6 primeiros. Uma bela largada, um belo começo e a Lotus já fica para trás. Você vê John Herbert já fora e também uma Ligier que não deu para identificar, a gente diz para você já já. Olha as Ferraris. Que bela largada, Patrese é o primeiro. Senna o segundo, Berger o terceiro. Mansell é o quarto, veja como Patrese abre. Ritmo forte nessa primeira volta. Senna mais colado em Berger, em Patrese, Berger perto. E Mansell já recebe a pressão de Schumacher. Veja aí Berger, ali Mansell já recebendo pressão de Schumacher e Brundle. As Benetons partindo para cima da Williams de Nigel Mansell. Vai completar a primeira volta, Ricardo Patrese. Na frente o segundo é Senna, o terceiro é Berger. Cruzam, completam a primeira. 1:27.928 a volta de Patrese, 1:28.743 a volta de Senna. Outra vez, outro carro, passou Patrese, passou Senna, passou Berger. Mansell, Schumacher, Brundle, Alboreto e as Ferraris. Neste começo de prova, que largada! Reginaldo Leme, a surpresa. Bom, Patrese na pole, está na frente, mas aí as McLarens, a grande surpresa da largada. É, a grande largada das equipes, dos dois carros da McLaren, principalmente o Senna, justificando o bom treinamento que eles fizeram no warm-up. Realmente ficou em condições, olha a pista como está aí agora, olha, neste momento interrompida, que eles estão conseguindo tirar os carros para que a corrida não sofra nenhuma interrupção. Mas vamos ver, porque a pista é muito rápida, daqui a pouquinho eles estão chegando ali na reta do boxe. Mas a largada do Senna e do Berger foi muito boa a largada, principalmente a do Senna, eles treinaram muito bem no warm-up e tudo indica que o Senna tem condições de lutar pela vitória, porque o Patrese, sob pressão, você viu na última corrida da Alemanha, que ele não resiste, principalmente a uma pressão do Senna. Ele errou 3 vezes na Alemanha, sofrendo pressão. Ele tem que tentar, e é isso que ele está tentando conseguir agora, abrir uma diferença bastante grande para que não haja essa pressão imediatamente. Pressão que o Berger começa a exercer sobre Ayrton Senna. Completada a segunda volta do Grande Prêmio da Hungria, você vê aí Ayrton Senna, que é o segundo colocado. O primeiro é Patrese, que você vê agora no detalhe, Ricardo Patrese. Virou mais forte, virou 1:24.617. A volta mais rápida até aqui, quase 3 segundos acima de Senna. E a expectativa da entrada do Puff. A bandeira vermelha, agora a preocupação em função da consequência da batida do Herbert. Então, o diretor de prova ali estava correndo com a bandeira vermelha. Agora tem o Pace Car que está saindo mais carro fora. Não para de sair carro fora. Olha, agora é a vez do fundimento do Van der Poel, que era piloto da Brabham, está estreando no fundimento nessa corrida. É uma vacilada na freada do Van der Poel. Foi para Fundmetal, largou a Brabham e se deu mal nesse começo. É que essa pista de Hungaroring tem um sério problema. É muito fácil errar, muito fácil sair e tem muita terra do lado. Quer dizer, ela suja com muita facilidade. Cada carro que sai e joga terra no asfalto, ela fica muito escorregadia. Aí, Ricardo Patrese completando a terceira volta, o líder da prova.
Veja como ele já abre em relação às duas McLarens, de Senna e de Berger. Virando abaixo de 1,24, mandando ver Ricardo Patrese, 1,23,652. Senna também aumentou o ritmo, 1,25,352, o mesmo de Berger. Mansell aperta, virou 1,24,906 e chega um pouco mais em relação a Gerhard Berger. Schumacher é o quinto, Brandon o sexto, Alboreto o sétimo, Alesi o oitavo, Capelli o nono. As Ferraris ganharam uma posição cada uma. O décimo é de Gachot, Hakkinen, o 11º. Ficou Hakkinen com a Lotus, Herbert está fora. Suzuki, De Cesaris, Gugelmin é o 10º colocado. Belíssima largada de Gugelmin. 14º lugar, Gugelmin. Você vê aí a imagem, primeiro a do retrovisor, como se você estivesse olhando do retrovisor de Senna. E agora, do carro de Berger, você viu o de Senna. A distância, diferença de 5 segundos, 214 milésimos. De Patrese o líder para Senna o segundo colocado. Luiz Alfredo. Roberto Cabrini e as informações do box. Ayrton Senna deu um passo muito ousado nesse grande prêmio da Hungria. Ele é o único dos 10 primeiros que largou com pneus do tipo D, que são pneus mais macios. Todos os outros a Williams está com pneus mais duros, a Benetton também com pneus C, a Ferrari com uma combinação C e D, C na esquerda e C na direita, porque as curvas são mais direitas, por isso eles colocam o pneu mais macio à direita. E o Berger está dentro pela combinação C na esquerda e C na direita. Portanto, aí você vê os 6 primeiros colocados e Senna faz a sua melhor volta, 1,25,298. O Senna é o piloto que tem os pneus mais moles e tem que fazer uma corrida com muito cuidado para que esses pneus resistam até o final das 77 voltas. A combinação do Berger e a dos dois carros da Ferrari parece, em termos teóricos, o ideal, porque realmente, como as curvas mais fortes são para o lado direito, é preciso reforçar o lado esquerdo do carro, para que os pneus resistam. O Berger está desse jeito, com essa configuração de pneus, e está andando tão rápido quanto o Senna. Quer dizer, é uma boa iniciativa essa do Berger, pode lhe render aí frutos da metade da corrida em diante. Aí você vê Nigel Mansell, que é o quarto colocado na prova. Atrás dele as duas Benettons, de Schumacher e Brundle. As duas McLaren, segundo e terceiro lugares. Aí o líder da prova, Ricardo Patrese, ele virou 1,24,065. Senna baixa, faz menos de 1,25, 1,24,538, praticamente o mesmo tempo virado por Berger. Também abaixo de 1,25, Mansell faz a sua melhor volta, 1,24,138 milésimos. Aperta o ritmo Mansell, Schumacher vai na cola dele. Virou praticamente 1/10 de segundo a mais. Aí você vê no visual as McLaren, Mansell e as Benetton. Depois o sétimo Alboreto, o oitavo Alesi, nono Capelli, 10º Hakkinen. E uma excepcional largada de Maurício Gugelmin, está em 14º lugar, ele largou na 21ª posição. Aí você vê o carro de Senna lá na frente e a câmera no carro do Berger. E a diferença de Patrese para o quarto colocado, Nigel Mansell, 8 segundos, 364 milésimos. Essa decisão do Senna de correr com os pneus moles explica por que o Patrese conseguiu abrir bastante agora e por que o Senna foi encostar na primeira volta. O Senna arriscou tudo para tentar lutar pela ponta na primeira volta. Não conseguiu, aí ele começa a dar um tempo, dar um refresco no carro, porque ele não pode consumir os seus pneus que gastam mais facilmente que os outros. Com isso ele vai acabar segurando o Berger. E olha como o Patrese aperta. Fiz 1,22,916. Olha o Brundle tentando passar o Schumacher. A briga caseira das duas Benettons, que ocupam o quinto e o sexto lugares. Patrese virou 1,22,616. Novo recorde. Melhor volta está aí. Mika Hakkinen, 1,22,379, exatamente nessa volta, a sexta volta, o Hakkinen que é o 11º colocado. Patrese o primeiro, Senna o segundo, Berger o terceiro. Mansell o quarto, Schumacher o quinto, Brundle o sexto.
Depois temos Alboreto, Alesi, Capelli, Hakkinen, Gachot e Suzuki. Mika Hakkinen, repetindo para você, é o 10º colocado, ele que fez a melhor volta com a Lotus número 11, exatamente na 6ª volta. Luiz Alfredo. Cabrini. Apesar de Senna ser o único dos 10 primeiros que está largando com o tipo D, como a gente colocou, a intenção dele é não fazer parada para troca de pneus. Apesar da temperatura ser alta e a exigência da corrida ter condições de mudar essa intenção do piloto brasileiro. Aí você vê Ricardo Patrese, ele já abriu 8 segundos, 512 milésimos em relação a Senna. Olha Mansell tentando, partindo para cima de Berger. Mansell já é o 3º colocado. Na 8ª, na 7ª volta, Mansell ultrapassa Berger. No motor, pisando, mandando ver, já supera Berger e vai à caça de Ayrton Senna. Nigel Mansell agora é o 3º. Patrese, Senna, Mansell, Berger, e você revê a pressão, a briga das Benetton. E Brandon por dentro, olha só, o toque, Brandon saiu, pegou poeira, Schumacher não deu moleza para ele. Agora você vê, Ayrton Senna o 2º, Mansell o 3º, Berger o 4º. A ultrapassagem do Mansell ocorreu no único ponto possível, uma reta muito pequena, mas é onde ele tinha que dar motor para tentar ultrapassar. É muito difícil uma ultrapassagem em qualquer ponto quando se trata de 2 carros com potências semelhantes. Mas ele foi, passou e agora a tendência é ir para cima do Senna. Agora o Senna tem aquela vantagem teórica de pneus mais moles, só que ele não pode gastar muito pneu. Agora vamos ver o que vai acontecer. Patrese virou 22.573 e completa a volta de número 8. Você vê Brandon e Schumacher estavam brigando. E aí Patrese, Berger, você viu o Mansell ali se aproximando do Senna, Berger, Schumacher e Brandon. Olha como o Mansell já mostrou a cara, já se alinhou, vai pressionando, quer brigar pelo 2º lugar. Perceba o traçado de Senna, o retrovisor de Senna, ainda não dá para ver. Ali embaixo, ali no meio, deu para ver Nigel Mansell. Aí a câmera no carro de Mansell, a inversão. Na frente o Senna e o Mansell. 2º e 3º lugares. Veja como abriu o Patrese. 12 segundos, 549 milésimos. Mansell, Berger, Schumacher e Brandon. Patrese lá na frente, virando na casa de 1,22,5. 7º Alesi, 8º Capelli, 9º Hakkinen, que superou Alboreto. Gachot é o 11º, Suzuki o 12º. Permanece Gugelmin na 14ª posição. No momento que Mansell parte para cima do Senna, queria só lembrar para vocês rapidinho que ontem nós falamos que cheirava uma corrida por parte da Williams mais ou menos armada para uma vitória do Patrese. Veja aí, veja bem como na reta, ao completarem 9 voltas, Senna está bem, a McLaren. Aí o Brandon parece que se sossegou um pouquinho depois daquele quase toque com o Schumacher. Senna o 2º, Mansell o 3º, Berger o 4º, Schumacher se aproximando de Berger. Nessa volta, Senna vira abaixo de 1,24. Faz 1,23,878. Melhor tempo de Senna na prova. E Patrese faz 1,22,364. Melhor volta até aqui. Patrese. Em 12 segundos, está sozinho na frente, está aí. Faz 1,22,364. Melhor, a volta mais rápida até aqui. A média de um pouco mais de 173 km por hora. Aí ele já faz a última curva e vai completar a 10ª volta. Mansell parte para cima de Senna. Veja no S, Berger, Schumacher, Brandon. Patrese já cruzou, fez 1,23,273. Ali na frente você vê Senna cruzando e agora Mansell.
Vai bem na reta e o Mansell tenta colar um pouco. Berger, Schumacher e Brundle. Aí no miolo, Mansell já alterando o traçado, já fazendo pressão para cima de Senna, e a vantagem do líder Patrese aumenta para quase 15 segundos. Você vê na frente Senna, câmera colocada no carro de Nigel Mansell, terceiro colocado. Câmera inclusive já um pouco suja. Aí o retrovisor, o que Senna está vendo, olha como encosta na baixa, na freada. Mansell se aproxima de Ayrton Senna. Já começa a fazer jogo de cena, entre aspas, o Nigel Mansell. Senna resiste, está saindo bem nas curvas de baixa, aproveita todo o traçado de uma pista que é um pouco estreita, belisca a zebra de um lado do outro. A curva mais fechada, esse é Martin Brundle, o sexto colocado. Schumacher, e você vê, Senna, Mansell, Berger. De novo, volta rápida de Ricardo Patrese. Está mais próximo o Mansell nessa. Está com gente que vai abrir. Vai pela direita. Senna faz a opção. Prefere o sacrifício da curva, mas fecha a porta para Nigel Mansell. Mudou o traçado Senna. De novo, vai segurando essa segunda posição. E a gente lembra que o ano passado essa briga durou a prova toda. A vitória foi de Ayrton Senna e Nigel Mansell foi o segundo colocado. Senna virou 1:24.060 e Mansell nessa virou abaixo de 1:24. 1:23.937. Berger é o quarto, Schumacher o quinto, Brundle o sexto. Tudo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Bliss, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Fiat e Philco. Veja como Ayrton Senna abriu um pouco em relação ao Mansell, que dá um respiro. Quem encostou foi Berger e Schumacher também. Esse respiro do Mansell, os outros três que vêm atrás, Berger, Schumacher e Brundle, chegaram um pouco. Agora já Mansell consegue também uma certa distância. Veja como, ao cruzar a reta de chegada e completar a volta de número 12, Mansell não teve a mesma aproximação com relação a Senna que na volta anterior. Patrese, Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Brundle. 1:22.401. Senna virou 1:23.937. Aí você vê a diferença de Patrese para Senna, para Mansell, para Berger, para Schumacher e para Brundle. Os 6 primeiros depois de 12 voltas. Veja, Alfredo. Roberto Cabrini no boxe. E aqui no boxe, a grande preocupação das equipes intermediárias que não dispõem de câmbio automático, como por exemplo McLaren e Williams, é quanto ao desgaste do câmbio. O circuito de Húngaro Ring, depois de Mônaco, é o que exige o maior desgaste do câmbio. São 2.541 trocas de marchas nas 77 voltas do Grande Prêmio. Isso é próprio de um circuito de baixa velocidade, onde se muda muito, onde se usa numa curva segunda, terceira e quarta, como acontece em Mônaco, que é um circuito de rua, e como acontece em Adelaide, aquele circuito misto da Austrália. Vale dizer que o circuito de Húngaro Ring é dos mais lentos da Fórmula 1, só perdendo para o da Austrália, claro, com exceção sempre feita a Mônaco. A média aqui é de 188 e Adelaide, mesmo tendo parte do circuito usando ruas da cidade, é de 185, uma diferença de apenas 3 km. Exceção feita, é claro, a Mônaco, onde a média é de 150. E fica clara essa situação na briga do Mansell com Senna. De vez em quando o Mansell se aproxima, como agora. Aí você vê o Mansell ali no meio, aparecendo de um lado do outro, apareceu baixo. A câmera está colocada no carro de Senna, agora dá para ver a esquerda do aerofólio. Esse é Schumacher. Lessie, Mansell se aproxima. Sai bem, Senna. É a briga pelo segundo lugar.
uma trégua um pouco nessa briga. E aí Footwork se tocando com Gachot da Venturi. E acabou a história para os dois. Você viu? Coisa sem graça, inclusive. Um choque lento. Acabou a história para os dois. Patrese e Senna, Mansell. Berger, Brundle e Schumacher. Veja de novo Suzuki com a Footwork à esquerda e o Gachot indo para lá os pneus. Patrese virou em 24, deu uma paradinha, não está forçando tanto o Ricardo Patrese. Fechou a volta de número 14 com 1:24.081. Senna virou 1:23.711. Mansell na mesma tomada, 1:23.615. Veja aí na repetição, Alesi, a rodada do Alesi, tentou segurar, controlou o carro, passou a Lotus de Hakkinen e agora o esforço dos fiscais para tentar tirar o Alesi, que era o 7º colocado na prova. Olha o perigo, olha o perigo. Tem carro parado no meio da pista, na curva, sem roda. Veja a proximidade. E é uma Jordan. Pode até haver uma interrupção na prova. Veja a Jordan como está parada. O Gugelmin virou, portanto não é o Gugelmin, é o Modena. Olha o Mansell ainda na cola. Está tentando chegar, virar mais perto. Patrese e Senna, Mansell. Está entrando na pista o safety car. Exatamente pela primeira vez a indicação do carro de segurança, o safety car. O que significa o seguinte: onera-se o ritmo, proibidas as ultrapassagens. Aí você vê Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Brundle, os beneficiados, porque vão se aproximar possivelmente de Ricardo Patrese. Depende do ponto em que entrou o safety car. A indicação de que ele vai entrar. A placa indicando uma previsão de entrada. Ficamos à expectativa. E você vê a Footwork de Aguri e Suzuki sendo rebocada. A partir daquele momento da indicação do safety car, as ultrapassagens foram proibidas, né? Mas o Patrese mandando ver. Olha, porque já foi liberada a pista, você viu imediatamente quando o safety car foi até a entrada do box, já te retiraram a placa e foi liberada a pista. Olha, o Mansell parte para cima. Patrese teve trabalho com o retardatário, com Damon Hill. E o Mansell agora entra mais colado na reta, veja bem. Senna e Mansell, tá mais colado o Mansell, tá no vácuo de Senna, vai tentar ou não, vai tentar ou não, você vê Senna na frente, olha o traçado de Senna, bem escolhido, bem desenhado, segurando o Mansell e impedindo a ultrapassagem de Nigel Mansell. Senna segura o segundo lugar, Mansell o terceiro, Patrese virando 1:28 nessa volta, evidentemente uma volta mais lenta. Patrese o primeiro, Senna o segundo, Mansell o terceiro, Berger o quarto, Schumacher e Brundle. Veja aí o trabalho de Patrese com a Brabham de Damon Hill. E você viu ali do lado a bandeira azul para permitir a ultrapassagem, quer dizer, a pista estava realmente liberada. Agora tocou na Dallara do Martini ali, tocou na roda dianteira do Martini. Precisa ver se a suspensão traseira do Patrese do lado direito não ficou alterada. Vamos acompanhar o líder Ricardo Patrese. Você vê Senna, Mansell, Berger, segundo, terceiro e quarto. Patrese virou em 28, uma volta lenta. Todas as atenções para Ricardo Patrese. Tá ele aí, ó. Já teve problema de estabilidade na curva. Deu uma dançadinha, Ricardo Patrese. Estamos aqui na expectativa. Senna, Mansell, Berger, Schumacher. O computador ainda não deu a volta. Essa volta do Ricardo Patrese. Esse é o Schumacher.
Patrese 1,28. Senna 1,25, 233. Mansell abaixo. Patrese normalizou com 1,24, 742. Senna melhorou, fez a sua melhor volta. 1,23, 444. Mansell na cola. 1,23, 997. Veja como o Senna abriu um pouquinho. E aquela volta ruim do Patrese custou uma diminuição da diferença agora para 13 segundos. De novo, câmera colocada à direita do Mansell. Você vê ali na frente a McLaren número 1 do atual campeão do mundo, Ayrton Senna. Patrese o primeiro, agora a quase 13 segundos de vantagem em relação a Ayrton Senna. Você vê o segundo, o terceiro Mansell. Os dois já abrindo um pouco em relação a Berger. Mansell mergulhando para cima de Senna. Tentando outra vez a proximidade do vácuo na entrada da curva da reta de chegada. O acompanha, veja o traçado de Senna dificultando essa colada. Olha a Senna indo para um lado para o outro, agora na reta. Mansell, Mansell abriu para a direita, Senna de novo no traçado, segura. Dá uma dançada, Mansell. Segura outra vez a porteira fechada, Senna não deixa, mantém o segundo lugar, Mansell o terceiro e Berger se aproxima. Veja a distância de Patrese em relação a Mansell, que é o terceiro. 12 segundos, 169 milésimos. Quando um carro entra assim colado no outro para tentar ultrapassagem, tenta realmente colocando por dentro, ele tem que entrar acelerado, no máximo, que é como o Mansell fez. No momento que ele é obrigado a tirar o pé, o carro desequilibra, perde o downforce. Aconteceu isso com o Gerhard Berger ontem no treino atrás do Senna, aconteceu com o Mansell em condições idênticas, numa curva muito parecida a curva que decidiu o campeonato do ano passado no Japão, e aconteceu outras vezes com o Patrese, como na Alemanha, que ele tirou o pé e acabou rodando na última volta também atrás do Senna. Wendlinger na frente de Ayrton Senna. É o último na prova, o 20º, o austríaco Karl Wendlinger. E olha como o Mansell cola em Senna. Aí é a pressão na frente do tráfego. Senna tem Wendlinger pela frente. E Mansell outra vez apertando atrás. Berger fica ali. Não conseguiu o vácuo. Nigel Mansell. Passagem mais tranquila de Senna. Completa a volta de número 25. Olha ali, o Mansell, você viu pela câmera colocada como se fosse um retrovisor no carro de Ayrton Senna. Outra vez a colada. Wendlinger na frente. Senna está escolhendo o momento de ultrapassar o austríaco. Tentou agora, o Wendlinger não deixou. Aí na curva de baixa, o Wendlinger abriu, levantou o braço, deixou os dois passarem. Elegante o Wendlinger, deixando todo mundo, os 6 primeiros passarem. Esse é Karl Wendlinger. Está 5 voltas de Ricardo Patrese, atrasadíssimo, mas foi elegante, vale o registro. Veja Senna, Mansell, Berger, Schumacher agora mais perto de Berger. E Brundle também. Patrese, Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Brundle, os 6 primeiros. Senna está a quase 12 segundos e Mansell de novo vai ao ataque. Aí você está no carro de Mansell. Vê Senna na frente, sujeira ali parecendo óleo. Na câmera que está colocada no carro de Nigel Mansell, ele não conseguiu colar legal. Senna abre na reta. Mansell ali tentando um outro traçado. Patrese fez 1,21. 994, Ricardo Patrese, melhor volta até aqui. Senna virou 1,24, 517, praticamente o mesmo tempo de Mansell, 1,24, 518. Aumenta a diferença. Você vê a diferença de Patrese em relação a Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Brundle. Está pesando também a força dos motores Honda nas saídas de curva. Veja aí, Senna por dentro, foi esperto. Na curva de baixa, Mansell ficou para trás. Ficou para trás o Mansell. Foi mais esperto Senna. Olha como tem trabalho o Nigel Mansell. Olha como ele reclama, levanta o braço direito, xinga, briga.
A briga com o Martini, que fica na frente dele. O Senna aproveitou e abriu legal. Foi lá pra frente. Tá tranquilo, você vê aí. E Martini continua. Berger colou em Mansell. Schumacher em Berger. E Hakkinen ficou no meio entre Brundle e Schumacher. Temos o Hakkinen. Você está vendo a Lotus ali, no meio das duas Benettons. Essa pistinha é enjoada mesmo. Você não conseguiu passar na última curva ali antes do misto, aí não passa mesmo. Vai meia volta assim. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Fiat, Philco e Bliss. Aí você vê Berger ultrapassando também o retardatário Mansell e Berger. Deu para ver a diferença entre Senna, Mansell e Berger. Roberto Cabrini. Eu acabo de conversar com o responsável pelo Pace Car, o carro de segurança, o Cole Wrighton, e ele disse que não entrou na pista, apesar da bandeira estar acionada, porque não recebeu uma comunicação pelo rádio, uma comunicação oficial do diretor de prova, Roland Brewster Rhodes, para que entrasse em ação. E você viu que passou, o Mansell passou bem ali pelo Damon Hill, a única brava. Berger também. As Benettons é que perderam um pouco de contato. Patrese, Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Hakkinen. Nesse caso fica confirmado que houve um erro aqui da direção de prova no momento em que mostrou aquela placa SC, que é Safety Car, porque aquela placa avisou os pilotos, eles já eram proibidos de ultrapassar. Só que o Pace Car foi até a entrada do box e não entrou na pista, porque naquele momento lá de cima da torre os fiscais, os comissários da FIA perceberam que a pista já estava limpa. Então houve a placa, só que de fato o Pace Car, ou aqui na Fórmula 1 chamado Safety Car, não precisou entrar. A vantagem de Patrese aumenta a 21 segundos 249 milésimos. Mansell de novo se aproxima. Fez uma volta, 1 segundo mais rápido do que Ayrton Senna. A Senna fez 1,24, 893 milésimos e Mansell 1,23, 781 milésimos. Daí a aproximação de Mansell, que volta a apertar. E o Berger foi na cola do Mansell. Já um pouco mais distantes as Benetton. Oferecendo o segundo, Mansell e Berger o quarto. A câmera colocada no carro de Mansell, a aproximação, a sensação da aproximação para você do carro da McLaren número 1 e a força do motor Honda abrindo na chegada, na saída da curva, dificultando a aproximação, a tentativa de vácuo por parte de Nigel Mansell. E Berger acompanha o ritmo de Nigel Mansell. Importante isso. Veja, Berger bem atrás de Nigel Mansell. Câmera colocada no carro de Ayrton Senna. Para trás a gente vê ali no meio do aerofólio Mansell e Berger. Entre as duas lâminas do aerofólio a gente vê de vez em quando o carro de Nigel Mansell. Está aí, Mansell entre as duas McLarens. Agora ele deu um respiro. O motor precisa um pouco mais de ar. Ele ficou 2 voltas praticamente que colado em Ayrton Senna. E esse é Ricardo Patrese tranquilo, líder, sossegado, completa agora a volta de número 24, de um total de 77, fazendo 1:21,053, pé embaixo, Ricardo Patrese, de novo a volta mais rápida, não quer dar moleza. O Jomim também fez uma boa volta, 1:25,502, e é o 10º colocado, Maurício Gugelmin. Mas agora despachou mesmo o Patrese, mandou ver. E nesse momento, a ordem do boxe da McLaren, a ordem do Ron Dennis é para que o Berger vá para cima do Mansell. Quer dizer, ele também passa a incomodar o Mansell, atrapalhando esse ataque que o Mansell exerce sobre o Senna. É tudo jogo de equipe.
E a gente vê pela câmera da virada para trás, como se fosse o retrovisor no carro de Ayrton Senna, suja de óleo. Pode ser do carro de Mansell ou do próprio Ayrton. Patrese, Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Hakkinen, que já é o sexto, Mika Hakkinen. Aí a distância, a diferença no tempo deles em relação a Ricardo Patrese, o líder da prova. Isso depois de 24 voltas, Brandon Capelli, Alboreto, Gugelmin é o décimo, De Césares e Katayama, o 12º. Gugelmin que já tomou uma volta de Ricardo Patrese. E Mansell segue na luta. Para ele a história é caçar Ayrton Senna. E o Berger acompanhando o ritmo de Nigel Mansell. Já se aproximando, se recuperando bem, Michael Schumacher. Essa volta para trás já completou com 1:22.689. Gugelmin, que é o décimo, De Césares, que é o 11º, já passaram. Agora a Senna. 1:23.049. Olha como o Mansell vai à frente. Tenta colar de novo. Berger é o quarto. E a gente tem que olhar também no carro de Berger. Parece que está meio sujo de óleo a carenagem ali na frente. Essa é a distância, a diferença de Patrese para Senna. 23 segundos, 379 milésimos. Para ver se há alguma coisa com o carro de Mansell. Passou Senna, Mansell e Berger. Tudo em você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Topper Dynatec, Fiat, Philco, Bliss e Brahma Chopp. Domingão do Faustão, hoje para você, 3:30 da tarde. Senna forçando, hein? Patrese já completou a volta de número 26, um total de 77. Veja como Senna abriu em relação a Mansell. Pode ser que esteja acontecendo algum problema com o carro de Nigel Mansell. O Gugelmin segura o 10º lugar, apesar da pressão de De Césares. Patrese virou 1:22.484. Senna virou 1:22.998. Mansell 1:24.331. Nesse momento, a direção de prova informa que o carro número 22 de Pierluigi Martini foi penalizado em 10 segundos por ter dificultado a ultrapassagem mesmo recebendo bandeira azul. Martini, que é o 13º. Vilmondoa e Rio são os beneficiados com essa punição. Beneficiados provisoriamente. Porque o Vilmondoa está a 1,5 segundos e o Rio a 9 segundos e 3 décimos de Martini. Patrese o primeiro, Senna o segundo, Mansell o terceiro, Berger o quarto, Schumacher o quinto, Hakkinen o sexto. Toda vez que há uma indicação do fiscal para que o retardatário facilite a ultrapassagem de quem está numa posição bem superior a ele, ele agita a bandeira azul. Aí Senna. Mansell vai atrás dele. Berger já um pouco mais distante de Nigel Mansell. Senna passa bem o retardatário e deixa Mansell ultrapassar só na chegada da curva. Temos 15 carros na pista. Patrese, Senna, Mansell faz a sua melhor volta, 1:21.023, a melhor na prova, Nigel Mansell. Recorde da prova, Nigel Mansell, 1:21.023. Média horária de 176 quilômetros. Aí a inversão. Veja como ele na freada se aproxima, o Mansell na frente, você vê Ayrton Senna. O segundo e o terceiro. Mansell bate o recorde da prova. 1:21.022. Tirou 1 segundo em relação a Senna. É um recorde evidentemente provisório. À medida que a prova vai se desenvolvendo, os tempos vão diminuindo também. Berger
Ao contrário, aumentou a sua distância. Não conseguiu acompanhar o ritmo de Nigel Mansell. Patrese já virou a volta de número 28 de um total de 77 com 1:22.211. E Mansell continua. Dessa vez ele até que chegou um pouco mais perto. Os dois virando na casa de 1:23. Senna e Mansell. 309 milésimos para Senna, 107 milésimos para Mansell. Berger virou 1:23 cravados. A gente viu o passeio do Capelli na grama. Ele que é o 8º colocado na prova, está atrás do Brundle. Mas atrás mesmo está o Mansell de Ayrton Senna. Você viu agora há pouco o Capelli dando um passeio ali pela grama. Olha o Martini parado nos boxes. Com a punição que ele recebeu de 10 segundos, está sendo seguro no box, pronto. Autorizaram ele a sair, porque agora a punição tem que ser cumprida ali, na corrida mesmo. Então ele foi obrigado a parar, segurar os 10 segundos e depois soltar. Mas o Capelli deu aquela passeada e um pouco antes, umas voltas antes, o Jean Alesi, que é a outra Ferrari, a número 27, também saiu para a pista. Isso fez com que o Christian Fittipaldi, que estava aqui assistindo a corrida, tivesse que sair correndo, porque ele tinha combinado uma carona no avião com o Jean Alesi, os dois moram próximos na Suíça. Então ele teve que sair correndo para o local marcado ali, porque o Capelli já tinha avisado. Se acontecer alguma coisa com o meu carro, você vai para ali que eu estou saindo. Christian que volta no Grande Prêmio da Bélgica. Outra vez Nigel Mansell. Dessa vez mais colado, hein? Mais próximo de Ayrton Senna. Saiu bem na curva, falou alto o motor Honda de Ayrton Senna. Repetição da tentativa pela direita. Outra vez Ayrton Senna faz uma tomada que fecha a porta. Mas fica na cola Nigel Mansell. Dessa vez ele insiste mais. É a briga que vale o segundo lugar. Patrese é o líder. Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Hakkinen. O Jomim continua em 10º. Aumenta a vantagem de Patrese. 26 segundos, 568 milésimos em relação a Ayrton Senna. Vai disparado na frente o líder da prova, Ricardo Patrese. Você vê Berger, que é o 4º. Ali já mais próximo de Mansell. Há uma variação. Ora eles se afastam, ora se aproximam. Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Brundle. Isso deixa claro que essa história da gasolina, no momento, não mudou absolutamente nada. Permanece a hierarquia de Williams, depois logo a seguir McLaren e Benetton, e depois vem a Ferrari. Você vê, o Patrese, que conseguiu largar bem, está lá na frente. O Mansell está com mais carro, está andando mais, só que nessa pista o Senna consegue segurar, graças às circunstâncias da pista. Agora, o que está realmente aproximando os carros é a característica dessa pista de Hungaroring. Como sempre acontece, a corrida aqui é muito disputada. Completadas 30 voltas, Patrese, o líder, virou 1:21.622. Aí a briga de Mansell com o Senna. Senna virou 1:22.429. Mansell 1:22.705 milésimos. Tanto que abriu esse tantinho aí. Ayrton Senna. Isso significa também um pouco de descanso para o Senna com relação à pressão. O nível de concentração. A referência às vezes deixa de ser o Mansell. Olha como ele está mudando a estratégia, o Mansell. Está mudando o ponto de ataque. Você vê a câmera no carro de Mansell e agora na inversão no carro de Senna. De um lado para o outro, Mansell escolheu outro ponto. Agora uma parte oeste de baixa velocidade. Senna, Mansell, Berger, Schumacher e Brundle. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugares. Entre eles, Hakkinen. Olha aí, Mansell. Berger passou Mansell na volta de número 30. Para completar a volta de número 31. Alguma coisa com Mansell, Senna, Berger, a vibração da torcida húngara que faz a festa para Berger. Mansell. Teve poeira ali, algum carro escapou. Mansell deve ter perdido alguma marcha, porque ele parte agora para cima do Berger. Se aproximam também Schumacher e Brundle. Patrese, Senna, Berger agora o terceiro, Mansell o quarto, Schumacher o quinto, Hakkinen o sexto. Brundle agora o sétimo. Você está vendo aí o Hakkinen o sexto. E revê a ultrapassagem
de Berger para cima de Mansell. O Mansell abriu claramente a curva ali, porque alguma coisa no câmbio eletrônico dele não pegou a marcha que ele queria, ficou o carro numa marcha que ele não queria, ou até em ponto morto, quer dizer, ele abriu, realmente não tinha como deixar, como impedir a ultrapassagem ali do Berger. Você viu que logo em seguida ele recuperou. Agora, perdeu uma posição, já era difícil, agora com duas McLaren na frente, fica muito mais difícil. Aí você vê Ayrton Senna, o segundo colocado. Aí partindo para cima de alguns retardatários. Berger o segundo. Depois do Senna, portanto o terceiro na prova. Mansell o quarto. Senna completando a volta de número 32. Um total de 77. Vai ultrapassando os retardatários. E Mansell tenta agora recuperar indo para cima de Berger. Aí a história é outra. Aí a briga de Mansell com Berger, a história é outra. A estratégia para a equipe McLaren fica mais positiva. Porque Berger fica para segurar Mansell. E Senna para ir para frente, para abrir, para respirar. Veja só como já abre Senna em relação a Berger. Esse é o tempo de diferença em relação a Patrese. De Senna, Berger, Mansell, Schumacher e Hakkinen, os 6 primeiros. Hakkinen passando a Brundle. Os retardatários aí atrapalhando. Senna, Berger. Olha o Senna, Maurício Gugelmin, o 10º. De Césares na frente. Os dois na frente de Berger e Mansell. Mansell aproveitou e colou. Hakkinen o 6º, Brundle o 7º. Aí Gugelmin, De Césares. Dois retardatários, eles estão em 10º e 11º lugares. Berger tem que ultrapassar os dois. Mansell também, mas Mansell tenta primeiro passar o Berger. Um detalhe para você. Chegou colado, a Honda falou alto, abriu um pouco dessa assim, Mansell colou por dentro, olha aí, tenta o segundo, a briga lado a lado, Mansell volta de novo pro terceiro lugar. Supera Berger por dentro, ganhou na preferência na curva, Berger tenta dar a resposta, faz o X. Cola nele Schumacher. Nigel Mansell recupera o terceiro lugar na volta de número 32. Ele colou e mandou ver. Veja só, aí na perspectiva e depois a câmera por alto, colou, pegou o vácuo. Aí o Berger ainda tentou alguma aproximação, mas a preferência na curva já era de Mansell, o terceiro lugar também. E como o Schumacher foi na cola. Olha aí, você vê. Já chegando em Senna. Aí a ultrapassagem. É a repetição da ultrapassagem de Nigel Mansell. Você vê Senna. Mansell ali. Gugelmin, o De Césares foi passear na terra, levou sujeira para a pista, fica um lugar perigoso ali, levou terra adoidada ali para a pista, ficou um trecho extremamente perigoso depois daquele passeio de Césares. Senna já 1:21.722. Mansell consegue passar Gugelmin. E para ele é retardatário. Gugelmin é o 10º colocado na prova. Patrese o primeiro, Senna o segundo. Senna virou 1:21.722. Mansell, com esse tráfego todo, 1:23.600. Abriu uma boa diferença Senna. Mas enorme a diferença que você vê de Patrese para Senna. Quase 29 segundos. Do líder para o segundo colocado. Aí você revê o passeio de Andrea De Césares. Cortou o caminho. Olha o que ele levou de terra sujeira para a pista. E no momento perigoso em que passava o pessoal de frente. Berger, Brundle, Schumacher. Brundle já passou. Deu para ver ali que o Brundle... Aí Ayrton Senna, o segundo colocado. Patrese já completou 1:23.382. Agora vai completar Ayrton Senna, a volta de número 35. Ele completa virando em 1:21.381, mantém o ritmo de 1:21. Senna,
1 92. Oferecimento Fiat, Philco, Bliss, Brahma Chopp e Topper Dynatec. Aí a confirmação da volta mais rápida de Mansell, e naquela briga toda de Mansell, passa Berger, o Brundle aproveitou, passou o Schumacher, o Brundle é o quinto, Schumacher passou a Hakkinen, então fica Brundle em quinto, Schumacher em sexto, Hakkinen em sétimo, Capelli em oitavo, Alboreto em nono. Aí o líder, Riccardo Patrese. Essa recuperação de rendimento de Mansell prova que realmente o carro está ali inteiro, o carro está do mesmo jeitinho. A ultrapassagem do Berger aconteceu porque o câmbio falhou, o câmbio semiautomático falhou, ele ficou com o carro em ponto neutro momentaneamente, recupera-se, baixa 1,5 segundo em relação ao recorde oficial da pista do ano passado, então tem tudo para chegar de novo no Senna. O problema realmente é ultrapassar. Agora, por que ele ultrapassou o Berger? Porque no momento que ele saiu colado ali na curva que entra na reta, o Berger não tomou o lado de dentro como vinha tomando o Senna. Quer dizer, deu a chance do vácuo, deu a chance do Mansell sair. Como o Senna acelera antes, consegue com a força do motor Honda dificultar para que o Mansell tome o vácuo, e quando o Mansell vai tentar ir para o lado de dentro, o Senna já está do lado de dentro, a ultrapassagem fica muito difícil. Ele conseguiu sobre o Berger, agora por cima do Senna é muito mais difícil. Aí Riccardo Patrese, o líder, a quase 26 segundos, veja só, 25.897 milésimos, a diferença dele para Senna, também para Mansell, para Berger, para Brundle, o quinto colocado, para Schumacher, o sexto, para Hakkinen, que é o sétimo, para Capelli, o oitavo, a Ferrari em oitavo, o Footwork de Alboreto em nono, o Jomim permanece a uma volta do líder em 10º lugar, Andrea de Césares, o 11º. O 12º, Katayama. O 13º, Belmondo. O 14º, Damon Hill. Já fora Martini, 15º, a 2 voltas de Patrese. Deus os acuda. A nova novela das 7 estreia dia 31. Aí a câmera no líder, Riccardo Patrese. Tendo alguns retardatários ali pela frente, nós já temos 52 minutos de prova. Estamos à volta de número 37. Patrese vai completar a volta de número 37 de um total de 77. Essa corrida é muito longa. O ano passado durou 1 hora e 49 minutos. Faltam 40 voltas aí a confirmação. Ayrton Senna já com mais tranquilidade nesse segundo lugar. Mansell já aparece, a tranquilidade já não é tamanha, porque Mansell está mandando ver. Vamos aqui esperar a tirada. Patrese já cruzou, completou a volta de número 38, com 1:22.437. Aí a rodada de Patrese, o líder. Patrese, o líder. Está aí Patrese parado. Vamos ver se passa a Senna. A expectativa, ele não vai conseguir sair daí. A volta de número 38. Vai ter que ser empurrado. Um momento dramático para Riccardo Patrese, o líder. Já deve ter passado. O Senna passou ali. É o primeiro, Mansell o segundo. Mansell é o segundo. Esse carro só sai daí empurrado. Senna é o líder da prova. Berger o quarto. Veja na repetição. Você vê o húngaro, faz a repetição da rodada do Patrese absolutamente sozinho, sem pressão nenhuma. Aí ele volta à pista. Riccardo Patrese perde a liderança. Na frente, Ayrton Senna. Você vê o líder da prova, o segundo colocado, Nigel Mansell. Volta a emoção a ficar mais forte aqui em Húngaro Ring. Um momento incrível enquanto Nigel Mansell vira 1:19.727. Tira praticamente 1 segundo em relação a Senna, que virou 1:20.757 milésimos. O líder é Ayrton Senna, Mansell o segundo. É incrível a capacidade do Patrese errar sozinho. Agora vocês sabem o que aconteceu com isso? Se a corrida terminar do jeito que está agora, o Mansell é o novo campeão do mundo.
Porque com o Patrese na frente, o Mansell não tinha possibilidade de ganhar o campeonato nessa corrida. Com o Mansell em terceiro, só se o Patrese não marcasse pontos. Agora ele está em segundo. O Patrese chegando abaixo de quarta colocação, o Mansell é o novo campeão. Luiz Alfredo. Chega lá, Cabrini. Normalmente, Franco Williams assiste às corridas sem demonstrar qualquer emoção. Eu estou aqui ao seu lado e mesmo com essa possibilidade do Mansell se sagrar campeão aqui na Hungria, era visível a sua irritação com essa manobra errada do Patrese. Saiu o Patrese, que caiu para sétimo colocado. Senna, Mansell, Berger, Brundle, Schumacher e Hakkinen. Os 6 primeiros, o Patrese é o sétimo. Capelli o oitavo, Alboreto nono, Gugelmin o décimo, De Césares o 11º. Vale também uma explicação. O carro do Patrese foi empurrado, mas é permitido empurrar o carro quando está numa posição considerada perigosa, que era o caso. Ele estava ocupando uma parte da pista. Quer dizer, é permitido empurrar o carro. Se ele pegar logo que é empurrado, como foi o caso, o Patrese está na prova, não tem penalização nenhuma. Mansell. Uma diferença de 1 segundo e 7 décimos entre o líder da prova, Ayrton Senna, e o segundo colocado, Nigel Mansell. Tirou 3 décimos, agora a diferença 1,4. Porque Berger, porque Mansell virou 1,22,355 e Senna 1,22,635. Olha aí a diferença, 1 segundo 433 milésimos. Mansell vai rodar muito, vai andar muito, mas é difícil ele tirar esse lugar do Senna. Olha aí uma rodada, uma escapada na terra. Uma Tyrrell. E André De Césares, outra vez o De Césares. O negócio dele é botar terra na pista. Senna e Mansell, primeiro e segundo. Grande Prêmio da Hungria, ao vivo para você na Globo. Deus nos acuda, a nova novela das 7, estreia dia 31. Você vê que do jeito que está, o campeonato está caindo de presente no colo de Nigel Mansell, numa corrida que nem ele lutava por isso. Parecia uma estratégia realmente da equipe para permitir uma vitória, a primeira vitória do ano para o Patrese, e o Mansell numa colocação qualquer, nem importava o campeonato, porque isso pode ser ganho na próxima corrida ou na outra, o campeonato está praticamente definido. Só que do jeito que está, o campeonato está caindo no seu colo assim de presente. Só que, se a gente conhece bem o Nigel Mansell, se para derrotar o Patrese ele não estava fazendo muita questão, eu acho que tentar uma vitória em cima do Senna, ele vai tentar. Depois de 40 voltas, a confirmação de Senna, Mansell, Berger, Brundle, Schumacher e Hakkinen. Hakkinen é o 6º, Patrese o 7º. O Patrese virou 1,20,987, mas tem 12 segundos separando Patrese do Hakkinen. Você vê do carro do Senna, no retrovisor o carro de Mansell, e agora do carro do Mansell, lá na frente o carro do Senna. Os dois virando na casa de 1,22 baixo, 1,22,243, 1,22,255. Damon Hill, um retardatário superado por Senna. Veja como Damon Hill usa o mesmo capacete negro com aquelas gotas simbolizando a velocidade do pai, Graham Hill, que foi campeão do mundo 2 vezes. Luiz Alfredo. Chega mais, Cabrini. Eu continuo aqui ao lado do Franco Williams e ele agora pediu que chegasse até ele um livro dos regulamentos. E ele está lendo nesse instante o artigo número 54, que diz que os pilotos estão proibidos de dirigirem os seus carros na direção oposta do circuito, mas os carros podem ser empurrados desde que sejam removidos de posições perigosas da pista. E esse foi o caso do Ricardo Patrese. Ele ficou preocupado com isso, muito preocupado, o Franco Williams, e o livro de regulamentos está aqui, aberto à sua frente. Martini, Dallara número 22, depois de vários
problemas, paradas, rodadas, escapadas, parece que para ele é ponto final. Mas a luta continua de Mansell indo para cima de Senna. Senna é o líder da prova depois de 42 voltas. Virou 1:21, olha aí a diferença de Senna para Patrese. Agora a história mudou. 22 segundos, 840 do líder Ayrton Senna para o 7º colocado, Ricardo Patrese. Luiz Alfredo, é bom lembrar que, de acordo com esse regulamento, nada de errado com o Ricardo Patrese. A manobra foi perfeita. Sem dúvida, sem dúvida. Está aí o Martini. E agora a Senna, segurando um pouco a distância. Senna virou 1:19,689. Bela virada de Senna. Mansell 1:21,330. 1 segundo e meio. Abrindo a diferença para 2 segundos, 640 milésimos. Damon Hill sendo ultrapassado agora por Berger, Schumacher, Brundle e Hakkinen. Agora parece que a equipe McLaren mandou o Senna andar à vontade desde que ele tenha pneus. Deve ter perguntado pelo rádio. Como é que está sentindo o pneu? Tá bom? Então manda ver. E abriu a diferença. Ele está com os pneus mais moles. Se ele sente que o pneu ainda resiste, que ele conseguiu poupar até agora, então ele tem mais pneu do que o Mansell, que está correndo com o pneu duro. E a gente vai conferindo volta a volta exatamente esse detalhe, para ver se na aderência Senna consegue maior rendimento no seu carro. Aí os 6 primeiros, Senna, Mansell, Berger, Schumacher, Brundle e Hakkinen. O Senna tá mandando ver pelo jeito. Tem uma consertada ali no braço. Daí Ayrton Senna é o líder do Grande Prêmio da Hungria. Estamos na volta de número 44 de um total de 77. Ayrton Senna, líder da prova. Abriu em relação a Mansell. Senna virou 1:20,901, Mansell 1:21,655. Agora 3 segundos, 264 milésimos. Este aqui era Berger, o 3º colocado, que se aproximou um pouco de Mansell. Ele está a 2 segundos de Mansell. Schumacher é o 4º, Brundle o 5º, Hakkinen o 6º. Aí a confirmação após 44 voltas. O tempo de prova, 1 hora, 1 minuto, 14 segundos, 393 milésimos. Depois a diferença do Mansell para o Senna, do Berger, do Schumacher, do Brundle e do Hakkinen. Patrese continua o 7º, Capelli o 8º. Veja, Ayrton Senna, 27 graus a temperatura aqui em Hungaroring. Dia quente. E de muitas emoções também. Aí Ayrton Senna. Ele é o líder da prova. Tem retardatário pela frente. A gente observa pelo traçado como ele está usando toda a pista, às vezes até um pouco além. Aí Ayrton Senna completando 45 voltas. Ele virou 1:20,280, Mansell 1:20,675. Os dois virando na casa de 1:20, abre um pouco mais Senna, 3,689. 3 segundos, 689 milésimos. Berger o 3º. A 2 segundos e meio de Mansell. Schumacher o 4º. Brundle o 5º, Hakkinen o 6º. Hoje já foi um dia positivo para o Brasil aqui, com Bruno Aguiar na Fórmula Lotus, conquistando o 3º lugar. Walter Salles também numa corrida de recuperação, foi o 7º colocado. Ricardo Rosset vinha bem na prova, problema de câmbio, não pôde completar. A Hungria é o paraíso para os brasileiros. Aí a distância de Senna para o Berger em segundos. 6 segundos, 261 milésimos. Do 1º para o 3º. Veja o traçado de Senna, a última curva, e ele vai completar a volta de número 46. O 1º colocado do Grande Prêmio da Hungria, o líder da prova é o brasileiro Ayrton Senna, virando 1:20,672. Mansell 1:20,851. Berger 1:22,103. Aí o Berger o 3º. Schumacher na casa de 1:21 também. 1:21,273. Boa volta do Brundle.
1:20.005. Brandão, que é o quinto, Hakkinen o sexto, Patrese, que é o sétimo. Veja no traçado. Veja agora, no detalhe, do S. Ayrton Senna. Uma curva de baixa esquerda. Veja aqui, Schumacher já começa a sentir mais de novo a presença do Brandon. O Brandon que já chegou, está na frente do Schumacher. Agora Schumacher é o quarto, a 2 segundos 486 milésimos de Martin Brundle, o quinto colocado. A briga interna das duas Benetton. O visual para você, Senna. E o segundo colocado, Nigel Mansell. Chega a Senna para completar a volta do número 47. Tirando 1:20.065. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Philco, Bliss, Brahma Chopp, Topper Dynatec e Fiat. Você está vendo a volta mais rápida de Nigel Mansell. 1:19.711, exatamente essa última que ele acabou de fechar, a de número 47. Senna virou 1:20.065. Portanto, o Mansell tirou um pouco a diferença agora, é de 3 segundos e meio. Roberto Cabrini. Maurício Gugelmin deverá, dentro de algumas voltas, fazer troca de pneu. Expectativa para Maurício Gugelmin do Brasil, que ainda não completou a volta de número 47. Gugelmin, que é, até aqui, o 11º colocado, ele foi superado por Andrea de Césares. Senna o primeiro, Mansell o segundo, Berger o terceiro, Schumacher o quarto, o quinto, Hakkinen o sexto, Luiz Alfredo. Gugelmin, nesse momento, está trocando de pneu. Aí você vê a troca de pneus de Maurício Gugelmin. Ele que é o 11º colocado. Teve um problema ali, a troca não foi boa não. Agora tudo bem. Perdeu muito tempo no box. Maurício Gugelmin. Senna não perdeu tempo não. Virou 1:19.700 cravados. E Mansell abaixo dele. 1:19.618, a briga esquenta. Aí a confirmação da volta mais rápida de Nigel Mansell. Ele fez 82 milésimos abaixo de Senna nessa volta de número 48. Aí o líder da prova, usando o zebra. O segundo colocado, Nigel Mansell. Não sei se o Mansell nessa hora pensa no título ou pensa no Senna na frente dele. Ele está me parecendo muito sossegado. Não sei se porque ainda tem muito tempo de prova ou se realmente ele está satisfeito com o que conseguiu até agora e com o título que ele ganha. Ayrton Senna é o líder. Mansell, Berger, Schumacher. Senna virou 1:19.795 e o Mansell não chegou não. Virou 1:20.465. A diferença, a vantagem de Senna em relação ao Mansell sobe para 4 segundos e 1 décimo. Berger é o terceiro. Schumacher o quarto. Os dois virando na casa de 1:21 baixo. Brundle o quinto, virando na casa de 1:20.7. Hakkinen o sexto. Patrese o sétimo. Gugelmin voltou e segurou o 11º lugar. Tinha folga em relação a Pelmondot. Aí o detalhe para você, a câmera do carro do Senna. A câmera retrovisor do carro do Senna. Ele está completando a volta de número 50 de um total de 77. O Grande Prêmio da Hungria. A vantagem confirmada aí para você. 4 segundos, 102 milésimos de Senna em relação ao Mansell. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Bliss,
Brahma Chopp, Topper Dynatec, Fiat e Philco. Olha, o Mansell tirou bem o pé. Ele virou 1,23,040. O Senna virou 1,20,914. Ele tem uma boa vantagem, Mansell, em relação a Berger, o quarto colocado. Uma vantagem na casa de 7 segundos. Então o Mansell parece que está no ritmo da prudência. O Senna líder, Mansell o segundo, Berger o terceiro, Schumacher o quarto, Brundle o quinto e Hakkinen o sexto. Daqui a pouco o Reginaldo, inclusive, explica para você a matemática. Olha aí a confirmação depois de 50 voltas. A matemática para o Mansell ser campeão do mundo aqui no Grande Prêmio da Hungria. Enquanto você vê no box, Paul mandou, que é o 12º colocado. Para quem virou agora há pouco 1,19,5, estabelecendo um novo recorde do circuito, e agora vira 1,23,40, quer dizer, 3 segundos e meio mais lento, o Mansell parece estar realmente sossegando e resolvido a levar de presente, levar esse título de presente para sua filha, ele que é muito chegado à sua família, para a filha que faz 10 anos hoje, e levar o título aqui na Hungria, já um título com bastante antecipação. Aí o líder da prova, Ayrton Senna, virando 1,19,601. Melhor volta até aqui no Grande Prêmio da Hungria 92. Mansell 1,21,732. Está a 8 segundos 359 milésimos de Ayrton Senna. Na casa do 1,21, também Berger. Aí a confirmação da volta mais rápida do líder, Ayrton Senna. Segunda Mansell. Aí na casa de 1,21, Berger e Schumacher, terceiro e quarto colocados. O quinto é Brundle, o sexto é Hakkinen, o sétimo Patrese, que acaba de virar 1,19,151 e bate o recorde da volta de Ayrton Senna. Na volta de número 51, Ricardo Patrese bate o recorde, 1,19,151. Ele está em sétimo lugar. O Patrese está a 2 segundos e meio atrás do Hakkinen, que é o sexto colocado. O Hakkinen está a 10,5 atrás do Brundle, que é o quinto colocado. E o Brundle a 1 segundo do Schumacher. Quer dizer, o Patrese precisaria tirar 14 segundos para encostar no Schumacher, ganhar a quarta posição do Schumacher para impedir o título mundial de Mansell aqui na Hungria. Isso se o Mansell se mantiver na segunda colocação. Completa a volta do número 52 do total de 77, faltando, portanto, 25 voltas. Ayrton Senna virando 1,20,037. 1 minuto, 20 segundos, 37 milésimos. O Mansell, sossegadão, está aí, segundo colocado, 1,21,404. A diferença dele para a Senna passa a ser de praticamente 10 segundos. Aí aquela confirmação da volta de 1,19,151. Volta anterior do Ricardo Patrese. Nessa ele virou um pouco mais sossegado, continua em sétimo. O líder é Senna, o segundo é Mansell, o terceiro é Berger. Mansell está a 9 segundos e 7 décimos de Ayrton Senna. Tem uma vantagem de 7 segundos e meio em relação a Berger, o terceiro colocado. Berger tem a pressão de Schumacher e de Brundle, os dois bem próximos. O quarto e o quinto. O sexto é Hakkinen. Quase 10 segundos do Martin Brundle. Com a sua Lotus número 11, o finlandês Mika Hakkinen. Aí Ayrton Senna caminhando para completar a volta de número 53. De um total de 77, o líder Ayrton Senna virando 1,19,566, 1,88. É o melhor tempo dele. E o Mansell vai na mesma tocada, 1,19,301. Parece que quer voltar atrás. Mas ele tem 9 segundos e 4 décimos em relação a Senna. Berger, o terceiro na casa de 1,21,9. Schumacher, o quarto, 1,21,6. Brundle, o quinto, virando na casa de 1,21,6. E o sexto, Hakkinen, a 10 segundos de Brundle. A briga está muito boa aí entre esses três. Berger, Schumacher e Brundle, os três realmente colados.
prometendo ainda uma disputa pela terceira colocação até o final da prova. A McLaren rende muito bem aqui nesse circuito e está usando o seu controle de tração, que é aquele dispositivo que a Williams começou a usar esse ano. O controle de tração é um tipo de um autoblocante inteligente, que hoje, com 720 cavalos de potência de motor, é um componente essencial. Em 93, aliás, vai ser mais essencial ainda. Esse é um componente que não deixa as rodas patinarem, ou seja, ele transmite a potência para cada uma das 4 rodas, exatamente a potência que está sendo permitida naquele momento. Então, para as 4 rodas traseiras que alimentam, que movimentam o carro. Então, o que acontece? Não existe aquela possibilidade de, num momento, por exemplo, que o carro estiver fazendo uma curva, dar mais tração numa roda do que na outra. É sempre exatamente igual. Isso possibilita uma aderência muito boa do carro. Você se lembra que na chuva, na corrida de Barcelona, a Williams, que era a única a usar isso, se valeu muito desse dispositivo. E em 93 vai valer mais ainda quando os pneus estiverem estreitos e os carros precisarem frear mais e ter mais equilíbrio. O Senna continua folgado. Agora em relação ao Berger, veja aí, 22 segundos 415. Já o Berger folgado, coisa nenhuma. Pressão total do Brundle e do Schumacher. O Schumacher é o quarto, o Brundle o quinto. Berger o terceiro. Aí o Brundle, veja agora, Berger, Schumacher e o Brundle. Terceiro, quarto e quinto colocados. O líder é Senna, o segundo é Nigel Mansell. Agora na volta de número 55 é o primeiro colocado, Nigel Mansell, Berger, Schumacher, Brundle e Hakkinen, os 6 primeiros. Senna passando com facilidade, vai segurando o seu ritmo, mantendo-se essa posição. Não só o Mansell sai daqui como campeão, como também a equipe Williams ganha o Campeonato Mundial de Construtores, porque ela precisa, nessa prova, fazer 3 pontos mais que a Benetton. Então, na verdade, assim não dá ainda. Precisa que o Patrese consiga pelo menos a 6ª colocação. Aí sim, eles superam a Schumacher e Brundle, e a Williams sai daqui também como campeã de construtores. A Williams, no momento, tem 126 pontos. Olha o Patrese parando, entrando no box. Ele que é o 7º. Já foi líder. Não vive realmente um momento legal. Olha, o motor, eu tenho a impressão que já era. Deu ali uma fumada. Pelo jeito que ele está chegando, pro Patrese, o Grande Prêmio da Hungria já acabou. Será o primeiro Mansell, Berger, Schumacher, Brundle e Hakkinen. Aí Ricardo Patrese. Então, o motor do Patrese realmente foi. Então agora o trabalho fica só para o Mansell mesmo, para defender aí o campeonato da equipe Williams contra Schumacher e Brundle da Benetton. Como nós estamos aqui 56 voltas, de um total de 77. Senna acaba de completar 1 hora 15 minutos 57 segundos de prova, virando 1:20.897. Veja só, depois de 55 voltas, ele abriu, tem 12 segundos, ponto 7 em relação a Mansell, que é o segundo colocado. Logo depois da Fórmula 1, um episódio inédito de tal pai, tal filho. Com o Patrese fora, o Mansell precisa de 4 pontos em relação ao Patrese. Portanto, o terceiro lugar já dá o campeonato para Nigel Mansell. Porque ele, com o terceiro lugar, conquista os 4 pontos, vai a 90. Em caso de vitória de Patrese, teoricamente, nas últimas 5, e o Mansell não fazendo ponto nenhum, isso hipoteticamente, só para fazer um limite matemático nessa história, seriam 50 pontos, ficariam empatados e o Mansell ganharia pelo maior número de vitórias. Aí a briga pelo terceiro lugar, por enquanto é de Berger. Enquanto você vê o carro de Ricardo Patrese já guardadinho, quase que pronto para ir embora. E o Mansell vai se guardando na pista, porque para ele esse segundo lugar significa o título de campeão do mundo de 92. Senna, no ritmo forte, é o líder. Completou a volta de número 57 com 1:19.931.
Agora completa Mansell. 1:22.798, quase 3 segundos, faltando 20 para o final do Grande Prêmio. Mansell agora é só prudência. Deve estar pensando na filha. Deve estar revendo os 12 anos de carreira em Fórmula 1 que ele completa exatamente amanhã. Vai vivendo talvez os minutos mais importantes até aqui da sua vida, o britânico Nigel Mansell. Esse segundo lugar lhe dá o título de campeão do mundo. E um sorriso possivelmente maior do que esse na fotografia mostrada pela TV húngara. Ele é o segundo colocado. Ele é o segundo colocado. Já esteve 3 vezes perto do título. E olha que 3 vezes com o brasileiro, 2 delas. Em 86, quando Prost foi o campeão. Olha os 6 primeiros. Senna, Mansell, Berger, Schumacher, Brundle e Hakkinen. Em 87, Piquet foi o campeão, ele foi o vice. Em 91, Senna foi o campeão e Nigel Mansell o vice. Aí Ayrton Senna completando a volta de número 58 de um total de 77, virando 1:21, passando de Césares. Luiz Alfredo, diga Cabrini. Estou aqui diante do carro de Ricardo Patrese. O motor Renault realmente quebrou, muita fumaça e muito óleo cobrindo boa parte da carenagem. Você está com o Ayrton Senna, o líder da prova. O Grande Prêmio da Hungria 92, ao vivo para você aqui na Globo. Ele também está caprichando, hein? Veja só, na repetição, o Capelli, a passagem que o Senna deu em cima do Capelli, ele chegou colando, chegou perto demais para quem está com tanta vantagem. Capelli não está nem entre os 6 primeiros. Aí o líder, Ayrton Senna. Virou 1:21.686. Você está virando na casa de 1:23, 1:23.1, 1:23.2. Mesmo ritmo de Berger, que é o terceiro. Mas a pressão de Schumacher, Brundle, para cima do Berger, continua. Aí Ayrton Senna completa a volta de número 59. Você vê Nigel Mansell. De um total de 77, faltam 18 voltas. Serão 18 voltas inesquecíveis, eu tenho a certeza. Enquanto que Brundle deu uma apertada ali do lado esquerdo do pneu. Serão voltas inesquecíveis para Nigel Mansell, que diminui ainda mais o ritmo, bota mais prudência ainda. Virou 1:24.051. Deixou com que a vantagem de Senna abrisse para 21 segundos. Enquanto que o Berger tem que brigar, tem que passar ali pelo Damon Hill, porque tem a pressão do Schumacher e do Brundle. Schumacher já passou. Aí a confirmação de 21 segundos, 127 milésimos, a vantagem de Senna para Mansell. E a tendência é que essa vantagem aumente. Porque para Mansell esse segundo, como o terceiro lugar, já significa o título de campeão do mundo de 92. A pressão de Schumacher para cima de Berger. Ele se aproxima do S. Berger é o terceiro, Schumacher é o quarto. Berger e Schumacher também diminuíram o ritmo em função do tráfego, mas agora o Schumacher corou mais. Senna fechou a volta de número 60, 1:20.470. E é o líder da prova. Olha a pressão de Schumacher para cima de Berger. Tudo em você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Fiat, Philco e Bliss. Berger, Schumacher e Brundle. Terceiro, quarto e quinto. O Hakkinen está a 4 segundos deles. 4 segundos desses 3 aí. O Berger é o terceiro colocado, Schumacher é o quarto, o Brundle é o quinto. Hakkinen é o sexto, a 4 segundos de Brundle. Depois uma larga vantagem de Hakkinen para Capelli, o sexto lugar tranquilo. Aí Hakkinen, confirmação depois de 60 voltas, a diferença em segundos
com relação ao líder. Capelha uma volta, Alboreto e Maurício Gugelmin segurando o 10º lugar. A 3 voltas do líder, perdeu muito tempo Gugelmin na troca de pneus. Schumacher encostando, Brandon indo com ele. Abre um pouco. Gerhard Berger. Senna completa a volta de número 61. Virou 1:20:103. Olha aí no box, Nigel Mansell no box. A expectativa, o que será que aconteceu com Nigel Mansell? A volta de número 61. Nigel Mansell possivelmente vai trocar pneus. Fica a expectativa. Nigel Mansell entra. Ou algum vazamento, mas aí pneus. Olha o pit stop sendo cronometrado. Mansell no box. Já saiu 8:71 pit stop. 8:71 pit stop. Berger passou. Senna é o líder. Mansell, com esse pit stop, perde o 2º lugar para Berger. Este 3º lugar também lhe dá o título mundial. Vamos esperar fechar essa volta para a gente ter um distanciamento preciso. Aí Senna completa a volta de 62, 1:20:506. Está já esquentando o pneu e já mandando ver o Nigel Mansell. A equipe percebeu que ele caía muito de rendimento e colocou a placa perguntando se ele sentia um furo no pneu. Então, mas quando colocou a placa, antes que ele passasse, ele já estava entrando no box para entrar e realmente trocou os quadros. Como estavam todos juntos, Berger, Schumacher e Brando, ele pode voltar na 5ª colocação. Então vai ter que ganhar 2 ainda para ser o campeão mundial aqui na Hungria. Aí você vê o líder da prova, completando, está na volta de número 63. Ayrton Senna. Berger, Brando e Schumacher. Hakkinen o 5º, não aparece no computador, não cruzou ainda, Nigel Mansell. Ele agora cruzou em 6º lugar, Nigel Mansell. A 13 segundos do Mika Hakkinen, que é o 5º. Esse 6º lugar não dá o título a Nigel Mansell. Ele precisa pelo menos o 3º lugar. E tirar algo em torno de 15 segundos. É a diferença dele para o Schumacher, que é o 3º. Aí você vê Ayrton Senna completando a volta de número 63. Esse posicionamento depois de 62 voltas. E o 6º lugar do Nigel Mansell depois do pit stop, onde ele ficou pouco menos de 9 segundos. Senna é o líder. Ainda não cruzou o 2º colocado. Veja o líder Senna virando 1:20:922. Faltando 14 voltas para o final. Aí o 2º Berger, o 3º Schumacher, o 4º Brundle. O 5º Hakkinen. Os 3 fora, aí a rodada. Schumacher para fora. O aerofólio voou, ficou sem sustentação aerodinâmica. Perigosíssima situação para o Schumacher. Ele rodou, veja só na repetição. Olha como ele perdeu, voou longe. O aerofólio, veja só a repetição à direita no vídeo, voou longe esse aerofólio. Aí a rodada, ele tentando segurar, com essa rodada, ele evitou que o carro voasse um pouco. Saiu, escapou e acabou a prova para o Schumacher. Tristeza para o Schumacher e melhor para o Mansell. Olha, como voar esse aerofólio, trazer em plena reta, ele perde um cálculo feito em torno de 300 quilos de downforce, o carro fica completamente desgovernado. E o Alfredo, você tem muita razão quando disse que ao rodar na pista, pelo menos ele se manteve na pista, sem aderência, mas em contato com a pista, porque realmente havia o perigo do carro voar. Olha de novo aí. A batida foi do próprio Brundle, da mesma Benetton. O que vocês viram momentos antes, quando
carro de Martin Brundle tocou no dele, tocou no do Schumacher, deve ter prejudicado ali o ponto de fixação do aerofólio e mais tarde ele voaria. Ainda estamos em replay. Eles estão acompanhando. Veja como ele chega perto do Berger, o Schumacher. Veja a expectativa. Ele está voltando aí ao vivo, voltando cabeça baixa, agora voltando para o replay. Veja só. Vamos ver o momento que escapa. Olha aí. Não. Aqui já está ao vivo. Você vê Berger, vê a briga de Brundle tentando chegar e Hakkinen. Senna é o primeiro. Berger o segundo. Schumacher o terceiro. O Brundle o terceiro. E o Hakkinen partindo para cima. E o Mansell já chegando ali. Veja o Mansell já se aproximando deles. Do segundo, do terceiro, do quarto, o quinto, todo mundo junto. Senna bem à frente. Tá perto. Nigel Mansell. Para ele o sonho não acabou aqui ainda, não. Veja o segundo colocado Berger, o terceiro Brundle, o quarto Hakkinen, o quinto Mansell. Todos praticamente juntos. Mansell já deixa para trás. Veja só. Berger, Brundle, agora Mansell deixou para trás Mansell a Hakkinen. Portanto, Luiz Alfredo, o quarto colocado. Para você. Na frente ali o Hakkinen. E na recepção, câmera no carro de Nigel Mansell quando ele supera o finlandês e passa a ocupar o quarto lugar, indo à luta, indo para cima de Brundle, que é o terceiro. Brundle que está colado em Berger, que é o segundo colocado. Luiz, diga lá, Marcabini. Eu estou aqui na Williams e a informação é a seguinte: a parada de Mansell não estava prevista, ela só aconteceu porque o seu pneu traseiro esquerdo estava com muito pouco ar, justamente porque tinha um furo. Tá aí Berger. Só podia ser um furo mesmo, né, Reginaldo? Tá aí, Senna o primeiro. Hakkinen já foi ultrapassado por Nigel Mansell. Olha o Mansell partindo para cima, essa briga tá bonita, vai no segundo lugar. Berger, Brundle e Mansell. Olha aí, Mansell passando o Brundle, Mansell passando o Brundle, já é o terceiro colocado. Mansell, vale o título, essa ultrapassagem pode valer o título. Mansell supera Brundle, é o terceiro colocado de novo. Ele agora parte para cima de Gerhard Berger, o segundo colocado. Por enquanto a dobradinha da liderança é da McLaren. Senna tranquilo na frente. Aí Senna, o líder da prova, entra no box, Ayrton Senna, entra no box, ele tem 54 segundos nesse exato momento de vantagem em relação a Gerhard Berger. Um momento de expectativa, o líder da prova faz seu pit stop em 6 segundos e 33, tem um período de desaceleração para a chegada e para recuperação de velocidade depois do pit stop. Ele é o primeiro colocado, segura o primeiro lugar, Ayrton Senna. Enquanto que o Schumacher volta sem o capacete e o Mansell agora está na briga. Ele quer o lugar de Berger, mas tem a pressão do Brundle. O pneu do Senna, que era, você se lembra, o pneu mais mole, ele escolheu o tipo D, realmente não resistiu porque ele teve que acelerar. Agora, ele trocou num momento de extrema tranquilidade. Tanto que ele saiu do box há muito tempo e agora que os adversários, o Berger, que é o segundo, o Mansell, o terceiro, estão passando pelo box. E o Mansell, pelo jeito, está querendo esse segundo lugar do Berger. Olha como ele cola. Mostrou a cara de um lado, foi para o outro. E Berger segura. Aí a câmera colocada no carro de Nigel Mansell, o terceiro, você vê na frente, Gerhard Berger. Bom, no ano passado, nessa mesma curva, o Berger também segurava o Mansell em determinado momento da corrida e acabou tomando uma ultrapassagem por fora. Mesma curva que o Piquet ultrapassou o Senna, uma antes. Na primeira prova aqui, quando Piquet foi o primeiro, o Senna o segundo. Olha aí, colado o Mansell em cima do Berger. E o Brundle vem junto. Segundo, terceiro e quarto lugares.
Berger, Mansell e Brandel. Senna tranquilo na frente, é o líder da prova, o brasileiro Ayrton Senna. Esse terceiro lugar já é suficiente para Nigel Mansell ganhar definitivamente aqui na Hungria o título de campeão do mundo de 92. Porque Patrese está fora, não vai pontuar. E o terceiro lugar lhe dá os 4 pontos suficientes. Mas ele, pelo jeito, quer o segundo lugar de Berger. Até porque ele está numa situação difícil. Veja como ele pega no vácuo. Abre para a direita, tenta a ultrapassagem, Nigel Mansell. Ganhou a preferência da curva, é o segundo colocado, Nigel Mansell, na volta de número 69. Ele ganha o segundo lugar e fica mais perto do título. Deixa Berger em terceiro. Agora Berger é que sofre a pressão de Brandel. Está difícil para o Berger segurar esse terceiro lugar também. A repetição para você. Na reta de chegada, ele colou, pegou o vácuo e pela direita Nigel Mansell encheu o gás, mandou a ver, passou, garantiu posição na curva, garantiu o segundo lugar. Senna é o líder, Mansell é o segundo. Olha aí a dançada que viu o Brandel na tentativa de superar o Berger. O Hakkinen com essa se aproximou dele. Senna completa a volta de número 69, fazendo 1:21.207, está tranquilo na frente, faltando 8 voltas para o final do Grande Prêmio da Hungria. Mansell é o segundo, Berger o terceiro. Muito boa a corrida também desse finlandês Mika Hakkinen, que está correndo com a Lotus, que tem uma suspensão ativa, mas que aqui nessa pista resolveu usar apenas metade dessa suspensão ativa. O mecânico-chefe Peter Wright me explicava que isso é perfeitamente possível acionando apenas parte da suspensão ativa. Aí o inglês Nigel Mansell passa o retardatário, as bandeiras já são agitadas, ele é o segundo colocado, o líder da prova é o brasileiro Ayrton Senna. E Hakkinen parte para cima de Brandel. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Topper Dynatec, Fiat, Philco, Blitz e Brahma Chopp. Você vê Berger, ele é o terceiro, pressionado por Brandel e por Hakkinen. Mansell já abre 2 segundos em relação a Berger. Olha aí o toque, tocou, o Brandel tocou no Berger, o Brandel tocou no Berger. Já fez isso com o Schumacher, tirou o Schumacher da prova. Evidentemente em função do que causou esse toque dele no carro de Schumacher. Pelo jeito, pico forte tem a Benetton do Brandel. Este é Nigel Mansell, 5 vermelho, o Leão está dominando o segundo lugar. Já abre 3 segundos em relação a Berger. Ele é o segundo colocado. Estamos na volta de número 71. Veja na repetição, foi na freada. Ele não conseguiu segurar o Brandel e acabou tocando em Gerhard Berger. Pois é, isso tudo merece uma análise do comissário esportivo, dos fiscais daquele ponto, do ponto em que ele também havia tocado no Schumacher um pouco antes. Depende do relatório, ele pode merecer uma punição. Me parece que nesse caso do Berger, não, porque realmente o Berger fez a tomada e ele não conseguiu frear. Estamos na volta de número 71. O líder é Ayrton Senna, o segundo colocado Nigel Mansell. Nigel Mansell está a 7 voltas do título mundial, se ele sustentar este segundo ou terceiro lugar. Terceira de Berger, está aí Nigel Mansell. Senna já completa a volta de número 71, Mansell vem para completar. Senna está virando na casa de 1:21.8. Virou a volta de número 71, 1:21.818. Nigel Mansell é o segundo colocado. Com 6 pontos ele é o campeão do mundo. E vai virando com tranquilidade. Veja a segurança com que ele faz o traçado. Bem dentro dos limites. Agora ele vai completar a volta 71. Está bem distante de Senna. Mas bem próximo do título. Virou 1:20.748. Na volta de número 71, Mansell, segundo colocado, Cabrini. A McLaren confirma que essa parada de Ayrton Senna não estava prevista. Ela só aconteceu porque a vantagem no brasileiro era
considerável e permitia essa troca a fim de que ele possa terminar a prova com mais segurança. Perfeito. Tanto que, olha aí, 41 segundos e 27 milésimos a vantagem no tempo de Senna para Nigel Mansell, o segundo colocado. Aí a briga de Hakkinen com Brundle. O Berger parece que já conseguiu respirar um pouco. Aí Ayrton Senna completando a volta de número 72. Ele é o líder da prova. Está também perto de mais uma vitória na Hungria. O autódromo que ele tem a melhor média, o melhor desempenho na sua carreira. Aqui ele só ganhou ou foi segundo lugar, faltando 5 voltas. Aí a briga pelo terceiro lugar. Berger sustentando. Brundle insistindo e Hakkinen se aproximando de Brundle. Viu Mansell cortando a tela? Ele é o segundo. Aí dá para você avaliar a distância dele pro Berger, pro Brundle e pro Hakkinen. Terceiro, quarto e quinto colocados, respectivamente. Mansell virando 1:21:9. Senna também tranquilo, 1:22:2. Berger o terceiro, Brundle o quarto, Hakkinen o quinto. Olha o Hakkinen passando por fora, ele foi para um lado, passou pela esquerda, ninguém passou por ali. Beleza essa ultrapassagem de Mika Hakkinen, o finlandês, que passa a ser também um finlandês voador que vai para cima de Gerhard Berger. Hakkinen assume o quarto lugar, ficando Senna em primeiro, Mansell em segundo, Berger em terceiro, Hakkinen o quarto, Brundle o quinto, Capelli o sexto. Sem dúvida a manobra mais bonita da prova. E ele vai para cima de Berger. Fica Hakkinen. Enquanto Senna completa a volta de número 73, faltando 4 voltas para o final do Grande Prêmio da Hungria 92. É o Mundial de Fórmula 1 ao vivo para você na Globo. Terceiro, quarto e quinto. Olha como o Mika Hakkinen já está bem mais próximo do Berger e demonstrando claramente a sua intenção desse terceiro lugar. Tanto que o Berger pressionado deu uma raspada na poeira aí. E o Mansell está tranquilo. Está no segundo lugar, tem uma boa vantagem, está cada vez mais perto do título mundial, Nigel Mansell. Olha o Brundle como ficou para trás. Berger, Hakkinen e Brundle. A briga pelo terceiro lugar e o Hakkinen partindo para cima de Gerhard Berger. Não conseguiu o vácuo. Esses três estão virando na casa de 1:24, enquanto o Mansell aperta o ritmo. 1:21:592. E o Hakkinen vai para cima de Gerhard Berger, que é o terceiro lugar. Senna virando tranquilo. Após 73 voltas, veja a diferença. Mansell está a 39 segundos dele. Mais de 1 hora e 40 minutos de prova. Berger, Hakkinen, Brundle e Capelli. O Jaumin é o 10º colocado. Mika Hakkinen não desiste do terceiro lugar, faltando 3 voltas para acabar o Grande Prêmio da Hungria. Logo depois da Fórmula 1, episódio inédito para você de Tal Pai, Tal Filho. Aí o Mika Hakkinen. E Nigel Mansell. O Nigel Mansell está muito perto. A emoção deve estar tomando conta do inglês. Veja Berger, Hakkinen. Esse é Brundle. Mansell está a 40 segundos de Ayrton Senna. Completada a volta de número 74, Mansell está a 2 voltas do Campeonato do Mundo. Berger confirma o terceiro. Fecha em quarto Hakkinen essa volta de número 74. Mansell que começou em 1980 no Grande Prêmio da Áustria. Portanto, amanhã 12 anos de Fórmula 1. Ficou em 80, até 84 na Lotus. Depois Williams de 85 a 88. Ferrari 89 e 90. Williams 91 e 92. Nigel Mansell 176 grandes prêmios. Aí Ayrton Senna completa a volta de número 75. Estamos a 2 voltas do final do Grande Prêmio da Hungria. O líder, o brasileiro Ayrton Senna, 1:23:099. E essa é a briga, 2 voltas do final. Briga pelo terceiro lugar. Berger, o terceiro.
Mika Häkkinen com a Lotus, o quarto. Gugelmin segura o 10º lugar. E Mansell, volta a volta, metro a metro, vai se aproximando da conquista antecipada do título mundial. Um ano excepcional para Nigel Mansell. Na sua carreira ele sobe hoje, confirmada essa posição, pela vez de número 56 no pódio. Mas eu tenho certeza que será a maior das 56 vezes que ele pisou no pódio, porque está perto do título mundial Nigel Mansell. Berger é o terceiro, Häkkinen o quarto, Brundle o quinto, Capelli o sexto. Senna é o primeiro. Pauta de número 76. O público já quer inclusive invadir. Está subindo, pulando as grades. Ayrton Senna passa na volta de número 76. Faltando esta e mais a de número 77. Senna virando tranquilo na casa de 1:25,5. É a volta final, a volta para a vitória de Ayrton Senna do Brasil. Uma vitória importante para Ayrton Senna, que recupera esse sabor gostoso da vitória. Mas é também o dia da conquista, que está se aproximando cada vez mais para Nigel Mansell. Veja aí Ayrton Senna perto da vitória. Na última volta no capricho, Ayrton Senna reconquista o sabor da vitória. O brasileiro 3 vezes campeão do mundo. Aí está a McLaren número 1 de Ayrton Senna. Dirigindo com capricho, dirigindo com cuidado Ayrton Senna. Pilota legal, pilota perto da vitória. Enquanto Berger vai segurando o terceiro lugar, Häkkinen o quarto, Brundle o quinto, Capelli o sexto, Mansell é o segundo. Esta é a briga pelo terceiro, quarto e quinto lugares. Parece que já não tem nem mais briga. Ayrton Senna vai pilotando, vai se aproximando da sua vitória. Ayrton Senna mais uma vez ganhando na Hungria. Mais uma vez Ayrton Senna ganhando na Hungria. Ele está perto disso, perto da sua vitória de número 35 na carreira. Ayrton Senna do Brasil vence o grande prêmio da Hungria. Ayrton Senna vence e vibra. E Nigel Mansell vai se aproximando. Agora é Nigel Mansell, a vitória do brasileiro Ayrton Senna. Agora o título, perto do título Nigel Mansell. A metros do título Nigel Mansell. Olha como ele dirige com carinho, olha como ele capricha nos últimos metros, como ele olha para cima. A emoção parece tomar conta de Nigel Mansell. Esta é a última curva antes do primeiro título. Vai ficando uma Benetton no meio do caminho. E Nigel Mansell vai se aproximando. Nigel Mansell é o segundo lugar na prova e é o novo campeão do mundo. Nigel Mansell, campeão do mundo pela primeira vez na sua carreira. Nigel Mansell, depois de 3 vice-campeonatos, é o campeão do mundo da Fórmula 1 1992. Ele chegou 3 vezes perto, agora ele é campeão. Senna ganhou a Hungria, Senna foi o primeiro, Mansell está aí, Senna vibrando com a vitória de número 35 da sua carreira. Mansell o segundo, Brundle o campeão do mundo, Berger o terceiro, Häkkinen o quarto, Brundle o quinto, Capelli o sexto. Acabou de fazer 39 anos, Nigel Mansell, 39 anos de vida. Amanhã 12 anos de Fórmula 1. Entra para um time de primeira grandeza. O brasileiro vibra e tem mais que vibrar a Senna. Grande vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio da Hungria. Ele é o vitorioso e Nigel Mansell é o campeão do mundo. Nigel Mansell entra para um time de primeira grandeza, ao qual pertence o brasileiro Ayrton Senna. O time dos campeões do mundo da Fórmula 1. É o 11º título da Grã-Bretanha. Aí Ayrton Senna, o vencedor da prova, 3 vezes campeão do mundo. E Nigel Mansell acenando. Nigel Mansell, o novo campeão do mundo. Por antecipação, a vibração de Ayrton Senna com a sua vitória de número 35. Mais uma vez, ganha no Grande Prêmio da Hungria. Sempre Ayrton diz a faixa. Vibra Ayrton, vibra Nigel Mansell. A gente volta daqui a pouco. Segura aí, Brasil. Todo e você, toda hora, tudo a ver. Voltamos
a Hungaroring, e você já vê a invasão que a galera fez para comemorar a vitória, o título de Nigel Mansell. Até parece os italianos comemorando o Mundial em Monza. Você revê momentos importantes da prova, como Schumacher, quando o seu carro perdeu o aerofólio, depois de haver sido tocado metros atrás. E nessa rodada ele conseguiu diminuir o efeito que poderia fazer o carro dele voar. Momento dramático para Schumacher, talvez o momento mais dramático. Aí é o momento da festa, da alegria para Nigel Mansell. Entra para o time dos campeões do mundo. E olha, faz 16 anos que um britânico não conseguia ser campeão. O último foi James Hunt, em 1976. Enquanto você revê a briga, o toque do Brandon no Schumacher, toque que causou exatamente aquela saída do aerofólio. James Hunt foi o último britânico em 76, se junta a Jack Stewart, escocês, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, que dominaram as décadas de 60 e 70. Luiz Alfredo. Diga, Cabrini. Nós estamos aqui diante do pódio, onde daqui a pouco os 3 primeiros colocados vão receber os seus prêmios, e as imagens são inéditas, porque ingleses e brasileiros estão comemorando juntos. Os mecânicos da McLaren se abraçam, os da Williams também. Os motivos são diferentes. A vitória de Senna e a conquista de Mansell, Luiz Alfredo. Senna com a bandeira do Brasil, comemorando a sua vitória de número 35, Senna 3 vezes campeão do mundo. Chega Berger e agora Nigel Mansell. Nigel Mansell, Senna levanta o braço esquerdo de Nigel Mansell, novo campeão do mundo. A emoção do inglês que chora e chora muito, Nigel Mansell, no grande momento da sua vida. Quantas vezes ele procurou esse momento? 3 vezes perto, 2 delas perto, e num campeonato ganho por brasileiro, Piquet e Senna. O hino, God Save the Queen, ou o hino brasileiro para Ayrton Senna. Momento bonito, gostoso, a festa da vitória de Ayrton Senna, vitória de número 35 na carreira do tricampeão do mundo, Ayrton Senna. Ele traz Berger, traz Mansell, o abraço em Mansell, a bandeira brasileira ali no fundo, e a emoção de Nigel Mansell, novo campeão do mundo. 176 grandes prêmios, 26 poles, na primeira fila 50 vezes, 29 vitórias, 56 pódios a carreira desse Nigel Mansell, Reginaldo, hoje campeão do mundo. É um campeão realmente merecido, um campeão que neste ano confirmou toda a sua categoria, reformulou a sua forma de pilotagem, em apenas 11 corridas, ganhou 8, chegou 2 vezes em segundo lugar, somou 92 pontos e é campeão faltando ainda 5 provas para terminar a temporada. 29 vitórias na sua carreira, em 176 grandes prêmios e um total de pontos de 453 em 12 anos de carreira. Nigel Mansell, que no sábado, penúltimo sábado, dia 8, acabou de completar 38 anos de idade. Nigel Mansell levanta a taça de segundo colocado, mas de grande campeão mundial de Fórmula 1 em 1992. Parabéns ao Senna, que fez uma corrida excelente e que usou uma estratégia perfeita, conseguiu levar o carro até o fim, só trocou os pneus porque tinha folga de 45 segundos em relação a Nigel Mansell. Nigel Mansell é campeão do mundo, ganha a festa da champanhe. Patrese continua em segundo lugar no campeonato com 40 pontos. Ayrton Senna assume o terceiro lugar com 34 pontos. Schumacher é o quarto com 33. Os 4 primeiros. A festa da alegria do brasileiro Ayrton Senna, que ganha o grande prêmio da Hungria. E de Nigel Mansell, que é o novo campeão do mundo da Fórmula 1. Hoje no Fantástico e ainda no placar eletrônico, essa festa e a cobertura completa do Mundial de Fórmula 1.
título e da conquista de Nigel Mansell, novo campeão, e da vitória de Ayrton Senna. Hoje, um domingo, há 7 dias atrás, o Brasil no vôlei ganhava a medalha de ouro. Hoje, Ayrton Senna ganha na Hungria e Nigel Mansell é o novo campeão do mundo. Agora, na sequência, você fica com o episódio inédito de Tal Pai, Tal Filho. Um grande abraço para todo mundo. Todo você, toda hora, tudo a ver.